Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tobias Andreata. Eu atualmente estou estudando a graduação em Filosofia na Universidade Federal do Paraná e eu vou ser o monitor aqui na sala hoje. O eixo temático dessa sala é Filosofia, Tecnologias, Mídias e Ensino. O mediador é o professor Écio Pizeta. Falei certo, professor? Isso. Uhum. Hoje é o dia 27 de agosto, nós estamos no turno da tarde. Só lembrar a todo mundo que a reunião está sendo gravada, depois ela vai ser postada no canal do Prof. Filo no YouTube. Então é isso, professor? Não, tranquilo. Pessoal, então, primeiro, assim, lembrando quase o óbvio, né? O objetivo do Profilo é sempre fazer essa junção entre a teoria e a prática, né? E, no caso, a nossa prática docente, né? Pensar aquilo que a gente faz, pensar melhores estratégias para a gente, enfim, provocar os estudantes, chamá-los à filosofia, à reflexão, e, enfim, nessa direção. É muito bacana a gente poder ouvi-los, né? E também vocês, entre vocês, ouvir o trabalho dos colegas. Então, eu solicito que vocês se sintam tranquilos na apresentação de vocês, que vocês se sintam à vontade para perguntar aos colegas aquilo que, enfim, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre como o trabalho de pesquisa está sendo realizado na escola do colega e por aí afora, né? Que às vezes nós encontramos muitas diferenças, não só regionais, mas diferenças nas abordagens, né? E achamos interessante, queremos até copiar, sabe? Queremos inspirar a nossa prática docente a partir da experiência dos outros, né? Então, sinta-se à vontade para perguntar, para solicitar mais explicações, talvez para sugerir alguma coisa, né? Isso faz parte da nossa conversa. E, por fim, algo pessoal. Aqui, o nome, enfim, filosofia, tecnologia, mídias, ensino. São temas, ou são palavras, que dizem adequadamente a nossa experiência com o real hoje, sabe? Mais ou menos assim, nós respiramos ciência e tecnologia, né? Então, há algo nas apresentações de vocês que nos interessa de uma maneira especial, né? Nós estamos como que no ensino, né, pensando a situação de nosso tempo e como lidar com todas essas, enfim, ferramentas, essas possibilidades, essas seduções, esses envios, desvios, né, perigos e tudo mais que faz parte disso aí, tá bom? Enfim, bem-vindos a todos e vamos curtir o nosso encontro, tá? Tobias, a gente pode passar então a palavra para o Júlio, né? Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas aí, dizer que estou muito feliz de participar dessa conversa, né? A minha trajetória, ela começa lá em 2021, mais ou menos. Antes disso, pouca coisa eu sabia sobre tecnologia dentro da filosofia, né? Mais formalmente dizendo, filosofia da tecnologia, pouca coisa eu conhecia sobre o conteúdo. Eu fiz um curso extensivo com o Alberto Cupani e acabei lendo o livro dele, né, o Filosofia da Tecnologia, um convite, e comecei a me interessar pelo tema. 2 anos depois, eu acabei trabalhando no laboratório de informática da nossa escola, comecei a observar como os professores utilizavam a tecnologia, os estudantes utilizavam a tecnologia, a visão que eles tinham sobre a tecnologia, e isso me chamou bastante a atenção. Eu auxiliava os professores e auxiliava os estudantes com isso. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo, e lá no livro do Cupani, eu acabei me deparando com o conceito de tecnologia, que tem muito mais a ver com a técnica, né? E muitas pessoas não conheciam esse conceito lá na escola, e pensavam tecnologia muito superficialmente, assim, né? Tecnologia, para a maioria, vinha na cabeça meras ferramentas, computador, celular, coisa comum, né? Então, dentro desse livro, eu encontrei um filósofo chamado Finbeck, e eu acabei
querendo ler sobre ele, achei bem interessante o pensamento dele, ele falava muito sobre uma tal de democratização tecnológica, que eu particularmente achava impossível, né? Como é que vai democratizar a tecnologia? Como que o povo, né, a massa vai conseguir participar de uma coisa que nem entende? E aí eu acabei vendo que eu coloquei aqui 3, né? O Marcuse, que já falava sobre tecnologia, para ele era sinônimo de dominação. Coloquei o Heidegger, que falava muito que a tecnologia impacta o ser, além de impactar a sociedade, impacta o ser, né? Ele e muda as pessoas, muda, enfim, é só a gente olhar a própria família, né? Antes da era tecnológica, dos celulares e antes, né? Então, ela muda bastante. As pessoas mesmas mudam. Então, o Marcuse e Heidegger já falava sobre isso. Eu coloquei aqui alguns tópicos, mais para mim comentar mesmo, né? A tecnologia transcende mera função de ferramenta para facilitar o cotidiano, lembrando que aqui no slide eu coloquei as ideias que Finberg falava. Só que eu coloquei o Marcuse aqui, porque o Marcuse já falava isso antes, né? Que a tecnologia ela transcende a mera função de ferramenta. Ela é muito mais, ela é sinônimo de dominação até. E aqui eu coloquei outro tópico, a tecnologia é uma força dominante e transformadora que impacta tanto o indivíduo quanto a sociedade. É um desenvolvimento natural, inevitável, exigindo adaptação. Aqui, Finberg, ele reforça essa ideia, só que, como eu disse, né, eu coloquei aqui o Heidegger, porque Heidegger, antes do Finberg, ele já falava também que a tecnologia ela impacta tanto a sociedade quanto o próprio ser. E aí, eu coloquei o último tópico, é possível democratizar a tecnologia? Vamos fazer algo ou não tem o que fazer? É isso que diferencia esse meu fundamento da didática, que é o Finberg. Essa é a diferença, porque ele quer praticar isso. Tanto Heidegger quanto Marcuse eram meio, eu não sei se é correto dizer, mas meio pessimista diante da tecnologia. Eles viam a tecnologia como assim uma coisa que vai evoluindo e não tem mais como parar, é natural. E Finberg diz, não é natural, é nós que estamos fazendo isso. Então, nós podemos mudar, moldar, enfim, não precisamos ser especialistas. E aí, vamos para frente. Aqui eu coloquei a visão comum versus o Finberg, né? Então, enquanto muitos aceitam a tecnologia como algo imutável, Finberg fala que não é, que nós conseguimos moldar e tudo mais. Então, diferente de Heidegger, de Marcuse, que já entendia essa dominação que a tecnologia causa, esse impacto, diferente deles, Finberg ele propôs mudança na prática, né? Aí ele falava sobre a tecnologia democrática e participativa, como eu falei, como é que a gente vai democratizar a tecnologia se a gente não entende muita coisa sobre ela? Imagina as pessoas que estão no dia a dia, aí, no seu dia a dia, trabalhando e tudo mais, não tão longe da vida acadêmica, como é que elas vão conseguir participar da tecnologia? Deixa isso para os tecnocratas, né? Mas o Finberg não pensava assim. E aí, eu coloquei aqui o poder do não especialista. Como que os nossos estudantes, agora eles vão começar a entrar, agora a aula vai começar a fluir. Como que eles vão, na prática, sentir essa dominação, na prática, participar da democracia, da tecnologia? Aqui eu coloquei eficiência técnica versus eficiência social, porque muitas coisas, e essa aula a gente teve com os estudantes, muitas coisas que estão no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo qual que é o determinismo delas, porque toda tecnologia
não é neutra, ela é determinada, né? Desde um banco de praça, por exemplo, esse daí que eu coloquei, né? Essa separação de ferro aí é justamente determinada, principalmente para que os moradores de rua procurem as casas de apoio, não consigam dormir aí, né? Então, já é determinada. A tecnologia, ela tem alguém que escolhe ela, e ela é determinada. E aqui eu peguei a sala maker do colégio, né? Onde a eficiência técnica é maravilhosa, muito boa na nossa escola, só que a eficiência social não funciona. Não temos professores que entendem de robótica, nem perto disso, e muito menos aula para a gente estar utilizando esses equipamentos. Então, em propaganda, é maravilhoso isso. Funciona, nossa, é equipamento top de linha e tal. Como que não vai funcionar a educação com isso? Mas ninguém percebe a eficiência social por trás da tecnologia, né? É isso que eu chamei a atenção para os estudantes. E aí, eu resolvi a gente fez uma apresentação de trabalho, eles pegaram os temas que eles mais gostavam, futebol, rede social, enfim, um monte de temas ali que envolvia tecnologia, e foram pesquisar o que estaria por trás da tecnologia, né? Como que a tecnologia impacta essa cultura deles ali. E aí eles pesquisaram, a gente teve essas aulas, que a tecnologia não é neutra, a tecnologia é determinada. Quem é que determina essa tecnologia? Então, são grupos que financiam a tecnologia. Muita gente acha que a gente tem um problema e precisa de uma tecnologia para resolver esse problema. Um exemplo. Vai ter 5, 10 tecnologias que vão surgir. Mas por que uma é escolhida? Porque a melhor tecnologia, muitas vezes isso não acontece. Não é porque é a melhor, mas quem financia a tecnologia vai ter lucros, vai ter benefícios com isso. Por isso ela é determinada e ela é escolhida, né? Em meio a tudo. E isso a gente não participa. Aí eu peguei Mas como que a gente consegue participar? Vamos lá. Na escola. Na escola, nós temos aqui, eu peguei um programinha chamado Scratch, ele foi feito pela Universidade do MIT. Ele é um programinha que ensina programação. Esse Scratch, ele é determinado para o ensino de programação. Aí você vai perguntar, professor, então como é que o professor vai utilizar um programa para ensinar programação para usar em filosofia? Como isso, né? Então, a gente viu sobre Finberg, deu uma estudadinha ali sobre ele, tivemos as apresentações de trabalho, eles entenderam que a tecnologia não é neutra, que tem muita coisa por trás dela, e aí esse programa possibilitou a gente ver isso na prática, porque eu pedi para eles montarem 5 questões sobre a filosofia do conteúdo do primeiro ano. A sala que eu trabalhei esse projeto foi com o segundo ano. Então, eles pegaram já um lado positivo, que eles já reveram os conteúdos do primeiro ano, montaram 5 questões do primeiro ano, e aí foram montar os jogos com essas 5 questões, de perguntas e respostas. Quando eles estavam montando lá, eu fui passando e olhando, né? Muita gente colocava o personagem Messi, o personagem Neymar, né? A paisagem colocava quem gostava muito de agricultura, porque aqui é muito forte a agricultura, né? Colocava trator na paisagem, enfim, eles colocaram a cultura deles dentro do programa. E aí, depois que aqui eu coloquei, né, a criação dos jogos, os alunos desenvolveram os jogos de perguntas e respostas, o que demandou escolha e personalização de cenários, então, tudo que eles gostavam, eles colocavam lá nos jogos, impondo valores. Então, eu coloquei aqui que os estudantes puseram
seus próprios valores e perspectivas dentro do jogo, moldando a finalidade da tecnologia. Coloquei a da cultura, mas, assim, fazendo um resumo geral, eles tiveram a oportunidade de estar por trás da tecnologia como tecnocratas, e eu pedi para que esse jogo ia ser determinado para o primeiro ano, e o primeiro ano iria jogar. Se o primeiro ano tivesse uma boa observação, eu acho que as pessoas do primeiro ano, acho que descobririam até mesmo quem fez os jogos. Por quê? Porque, se observar bem, né, a tecnologia ela não é neutra, ela carrega valores, ela carrega determinismo, ela carrega um monte de coisa. E eles, na prática, viram isso, sabe? Então, eu achei muito legal. E aqui, eu coloquei as implicações da pesquisa, múltiplos significados. A experiência demonstrou que um artefato técnico pode ter múltiplos significados, indo muito além de sua função inicial. Ou seja, quando a gente teve as aulas, eu perguntei para eles, né, o que é um celular, o que é um computador. A maioria tem uma visão muito, como eu digo, superficial sobre isso, e eles não percebem que tem vários significados. A tecnologia pode ser boa ou ruim, a tecnologia pode ser os dois, mas a gente pode ter vários significados. E como que a gente participa, voltando lá no Finberg, como que é possível nós que não entendemos, não somos tecnocratas, participar da tecnologia? A gente pode dar um novo significado para ela. E os tecnocratas, às vezes, nem estão percebendo o que a gente está fazendo. Por exemplo, quem inventou o Scratch não faz a mínima ideia que está sendo usado para aula de filosofia. E olha só, um catuto aqui, né, conseguiu achar um novo significado para o programa e utilizar ele para os nossos estudantes aprenderem sobre Finberg, sobre a tecnologia, que ela não é neutra, que ela carrega valores. Então, olha só, a gente deu um novo significado para essa tecnologia. Sem entender muito sobre, né? Sem entender linguagem de programação mais aprofundada e tudo mais, a gente conseguiu fazer isso. Foi mais eficiente, no caso da nossa escola, foi mais eficiente para a filosofia do que para as próprias aulas de programação. Por quê? Porque não tem aula de programação, porque não temos professores formados nessa área. Então, olha só como a gente conseguiu dar um novo significado participando democraticamente da tecnologia. Aí, os tecnocratas deveriam olhar para nós, e aí, sim, eles conseguiriam ter uma nova perspectiva quando fosse escolher uma tecnologia. O problema é que mais em cima tem quem financia isso, né? E determina. 15 minutos? Oi? 15 minutos? Tá, quase lá. Isso ressalta a importância de que os especialistas em tecnologia considerem a eficiência social desses artefatos. Então, eu volto lá a dizer, né, sobre a diferença de eficiência técnica e eficiência social. Muitas vezes a tecnologia é bonita, é perfeita, mas a gente não pensa na eficiência social dela, como Finberg pensava, e a gente fez isso na prática, né, praticando a ideia de Finberg, de democratização. Nossas interações com a tecnologia são constantes e expressamos satisfação e satisfação ativamente, ou seja, a gente é capaz de julgar se a tecnologia está funcionando ou não, como é o caso que eu mostrei lá, né, do nosso Maker. Se a gente for olhar pela eficiência técnica, aquela visão que a tecnologia é neutra e papapá, é maravilhosa o Maker, mas a eficiência social não é legal, não funciona. E aqui, por fim, eu deixei o meu fundamento principal, o livro Entre a Razão e a Experiência. Eu escolhi esse livro por quê?
Ah, mas o professor não falou lá do Marcuse, não falou do Heidegger, então por que foi esse escolhido? Porque esse livro meio que faz uma síntese de tudo, né? Fala do Marcuse, fala do Heidegger, fala do Bruno Latour, né, desse pessoal da tecnologia, e o Finberg ele vem com essa nova ideia que é a ideia de eficiência social, de democratização. E aí eu pensei, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai entender que a tecnologia não é neutra, que ela é uma forma dominadora e papapá, mas como, mais ainda, como a gente vai conseguir, na prática, entender essa ideia? E aí foi utilizando o programa do Scratch, tendo esse conhecimento do Finberg, utilizando o programa do Scratch, para os estudantes estarem por trás da tecnologia, vivenciando essas escolhas, vivenciando a escolha e tudo mais. Aí o primeiro ano ainda não jogou, né, o jogo, mas com certeza absoluta, se eu perguntasse para o primeiro ano se a tecnologia é neutra, eles com certeza falariam que sim, né, porque depende de como você vai usar, né, a tecnologia não é nem boa nem ruim, ela é neutra, e ela não é neutra, né? O segundo ano fez ela, eles colocaram muita coisa lá, né, pessoal, e ela foi determinada por mim. Então, eu acho que essa didática conseguiu mostrar e colocar na prática a ideia do nosso filósofo aí, André Finberg. Ele esteve aí em Brasília, né, há pouco tempo, fazendo uma conferência. Eu me interessei bastante pelo assunto, porque quando eu fui ler Finberg, não tinha quase que nada, né? Aí parece que a gente gosta de sofrer, gosta de desafio, né? Já que não tem nada, vamos, por que não tem nada, né? E aí foi essa a minha didática aí. Foi meio por cima, meio resumidão, né? Eu fiz um slide bem pequeno para não ter muita leitura, para explicar mais. Estou aberto já para as perguntas, caso quiserem começar já. Bacana, obrigado, Júlio. Aqui, é muito bonito esse teu trabalho, tá? Me chamou Muito bastante a atenção, obrigado. se me permite. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Hein? Tá. Se me permite, né? Me chamou bastante a atenção, e de maneira, vamos dizer assim, muito positiva, né? Que você recupera, eu diria assim, né? Recupera, em relação à tecnologia, um aspecto criativo, um aspecto ativo, né, teu e dos estudantes para com esses aparelhos, né, contra uma certa tendência de uniformização, de planificação, né, que a mídia, ou digamos assim, que os aparelhos em geral trazem. Enfim, isso é bastante interessante, né, do ponto de vista pedagógico, sei lá, do modo como eu penso, né, do ponto de vista filosófico, né, porque você retira, digamos, o aparelho, a máquina, né, de um lugar assim muito comum dentro da nossa sociedade, né, onde nós apenas nos encaixamos, nos adaptamos, né, e funcionamos a partir dele. Inevitavelmente, né, não sei se isso te interessa, me lembrou muito um autor também norte-americano, chamado Richard Sennett. Enfim, a gente lê por aí da filosofia pragmatista, né? E um livro dele, acho que é dos últimos, chamado Juntos, onde ele discute muito as novas formas de cooperação, digamos assim, no capitalismo tardio, né? Porque ele tem uma pegada um pouco não, uma pegada socialista, né? E nessas formas de cooperação, ele pensa, a meu ver, alguma coisa parecida com o que tu está pensando, né? Então, ele fala, por exemplo, assim, dos aparelhos ou das máquinas, né? Quando elas quebram, né? Quer dizer, você pode consertar a máquina, né? Para fazê-la voltar à função que ela tinha. Você pode arrumar a máquina para ela fazer melhor ou de uma maneira diferente aquilo que ela até fazia. E você pode também reconfigurar uma máquina
né, de uma maneira que ela vai fazer, entre aspas, coisas, né, que ela não tinha sido planejado antes, né? E isso me lembrou que você está mais ou menos puxando a sardinha por aí, né? Para dizer que nós, os estudantes ou os seres humanos, de alguma maneira, né, temos essa possibilidade de reconfigurar, redesenhar, né, esses usos, esse envolvimento, enfim, com as coisas, né? O Júlio, não sei se eu estou ainda afinado com o teu modo de pensar, tá? Sim, mas é exatamente isso, é porque hoje em dia as pessoas elas se adaptam à tecnologia e elas não pensam sobre, e aí se sente impotente de participar, o que essa didática traz, ela mostra a potência, como o senhor está falando mesmo, mostra a potência que pessoas como nós temos, não é deixa para os tecnocratas que entendem sobre tecnologia. Nós podemos participar dela e dar outros significados, né? É exatamente essa linha mesmo. Não, bacana, era isso. Eu não sei os demais que estão presentes aqui, tá? Sinta-se à vontade para fazer perguntas ou conversar com o Júlio. Tem nada, não? Júlio, talvez um outro comentário, quem sabe muito metafísico, né? E aí você me perdoa se eu exagero, tá? Mas nesse tipo de trabalho que você está fazendo e que provavelmente outros colegas também fazem, assim, de uma maneira pedagógica, né? Começa a despertar ou acordar o estudante por um certo, desculpa, encantamento, né, diante da presença da máquina. Né? Não encantamento no sentido de uma pura sedução, né, de você se tornar uma peça junto com a máquina, né? Mas é um encantamento para dizer o seguinte: ali está presente o real. Né? Ali está presente, né, enfim, essa situação humana, e o Kupani fala isso, né, de sempre ser um ser técnico, né? E que hoje aparece muito, né, nos jogos como que é, nas máquinas, na informação, né, nas grandes máquinas, na otimização de nossa sociedade e no pensamento que quer tudo organizar e tudo planificar. E a gente tem o costume de achar tudo isso muito natural. Não é assim que funciona e por aí fora. E não, né? Isso tem o seu aspecto histórico, né? Vamos dizer assim, a sua construção sociofilosófica, né? Que nos impacta, né? E ao lidar com essas coisas, né? A gente como que está passando uma mensagem subliminar, né? Assim, precisamos pensar isso. A realidade se manifesta nisso, dessas formas, né? É como se fosse nossa tarefa, não sei se dá para falar assim, né? Nossa tarefa histórica, né? De ter que lidar com isso que se tornou tão comum, né? O ar que nós respiramos. Mas, enfim, esse papo pode ir muito longe, tá? Obrigado, viu, pessoal? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou passar a palavra para o Tobias chamar o próximo. Tobias, tu quer comentar mais alguma coisa? Tobias, não. Júlio, tu quer comentar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer a atenção de todos aí, agora vou estar antenado aqui para aprender mais um pouco também. Valeu, Júlio. Tobias, contigo.